Beleza, galera? Tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade aí ao nosso joguinho de plataforma, né? Que a gente iniciou ele na live da semana passada. E aí a gente vai dar continuidade aqui o máximo possível nesse vídeo, né? Atualizei aqui o README, né? O código da primeira transmissão já subi pro GitHub. E eu fiz aqui uma atualizaçãozinha do README do que a gente já tinha sido feito, né? A gente fez lá as configurações do looping, a gente criou um player, a gente criou o entity das plataformas, né? Que se chama os objects. A gente criou o listener do keyboard, né? Para ficar olhando pro teclado. A gente criou também as mecânicas de velocidade, né? Para os objetos, tanto para a gravidade quanto para a esquerda e para a direita. E a gente já fez também as tratativas das colisões do player com as plataformas, né? Mas antes da gente fazer qualquer um desses steps novos aqui, a gente pode fazer algumas melhorias aqui no projeto, né? Para a gente seguir com um pouco mais de orientação ao objeto, né? Para a gente poder se identificar melhor e tal, para fazer uma parada mais estruturada, né? O que a gente pode fazer? Aqui no player, a gente vai fazer o seguinte, vai criar uma cópia dessa classe, né? A gente vai chamar ela de hitbox, né? O que ela vai ser? Ela vai ser uma representação de tudo que tem a ver, que pode ser renderizado na tela como um objeto, como algo detectável, que dá colisão, que tem movimentação, velocidade, tudo do tipo, né? Para que a gente não precise ficar fazendo sempre, toda vez que criar um novo item, a gente tem que ficar fazendo essas classes de novo. Então, a gente vai tentar usar, vai tentar não, a gente vai usar um pouco de orientação ao objeto. Então, aqui a gente vai fazer o que? A gente vai trocar o nome para ela para hitbox, né? Então ela vai ter o x, o y, o width e o height normal e a velocidade x, y normal. Então aqui no player a gente não vai precisar mais dessas classes, né? Porque ela vai ser estendida do hitbox. Então a gente vai excluir isso aqui, vai excluir isso aqui. A gente vai fazer um extends, né? Da classe hitbox. E aí por padrão esses valores aqui a gente já tem herdado lá da classe Py, né? E aí para a gente setar eles aqui, a gente coloca eles como super. E aí, como a gente vai fazer a implementação do lado da nossa classe, né? A classe hitbox ela não precisa ter nada implementado. Então isso tudo aqui vai ser zerado, né? A gente vai tirar esses valores e aí quem herdar ela é que vai passar o valor, né? Como ela vai ser algo abstrato, né? Inclusive ela poderia ser uma classe abstrata, né? Para ela não ser renderizada, para ela não ser instanciada, mas vamos deixá-la sem por enquanto. Então a gente vai dizer que é um required, né? Ou seja, esse campo é obrigatório, o width o y é obrigatório, o height é obrigatório e o width é obrigatório. Então isso faz com que todo mundo que herdar essa classe precise colocar a obrigatoriedade nas classes, né? Beleza. Outra coisa que a gente vai adicionar também aqui no Hitbox, a gente vai precisar, e aí a gente já vai adiantar, é a gente criar um enum aqui que vai representar as nossas direções, né? A gente vai chamar ele de dir e a gente vai ter o, o left, né? O right e o idle, né? Quando ele está indo para a esquerda, quando ele está indo para a direita ou quando ele está parado. Então a gente vai ter essa classe também. E aí a gente coloca ela aqui como dir. E aí a gente não precisa botar um required nela, a gente pode dizer que por padrão ela é ela é idle, né? Porque necessariamente quem estende ela vai se mover ou não. Então pode ser um objeto estático, né? Então ele não vai precisar se mover. Beleza, então a gente já fez isso aqui para o player. E aí a gente pode dizer que o player, o super dele, vai receber o dir, né? Show de bola. A gente vai fazer isso também para o objeto, né? E aí a gente vai começar a separar um pouco as classes. Como a gente criou essa classe Py chamada Hitbox, a gente pode agora criar classes específicas para os nossos objetos e aí dar atributos que só aquele objeto representa, né? Então, por exemplo, ao invés da gente ter
uma classe object meio que genérica para objeto, a gente vai ter o hitbox e a gente vai ter a classe que herda o hitbox, né? Então o object ele vai passar a ser um platform, né? E aí, como aqui no Flutter já existe uma classe chamada platform, né? Então a gente vai chamar ela de platforms. E aí a gente faz ela estender o hitbox também. Daí a gente altera aqui. Isso aqui a gente não precisa mais, porque a gente está herdando. A gente não precisa dessa. O type vai precisar ainda, porque o type é da classe platform, não da classe super, né? E aí onde tem o this aqui, a gente muda para super para poder herdar do pai, né? De bola. Aí a gente precisa agora vir aqui no board e mudar aqui os tipos dos objetos, né? A gente vai chamar ele de platforms aqui. E aí o nosso bullet vai ter uma classe também chamada bullet, porque agora a gente está separado, então a gente vai até renomear essa aqui para copiar ela logo. Vou renomear ela para bullet e vou renomear essa aqui de objeto. Cadê o objeto? Aqui para platforms. Platform. Essa está pequena, deixa eu aumentar um pouco aqui. Aí vocês estão vendo aí, tá um pouco pequeno e eu tô achando que tá grande. Então beleza. Então o bullet vai ser bullets. Como que eu coloquei o nome? Não mudei ainda, né? Então, bullet. Preciso mudar aqui para bullet. O que ele vai ter de... Ele vai ter um type? Não precisa, né? Então a gente não precisa colocar um type. Precisar do enum. O edit rate normal. O bullet a gente pode deixar ele com um tamanho um pouco menor. Botar 12 por 12. Beleza. E aí a gente vai instancia o bullet. Beleza. O que está dando erro? Tá lá embaixo agora a gente não dá um object mais, a gente dá um bullet aqui. Beleza, onde que está dando mais erro? Deixa eu ver, na hora de spawnar os objetos, provavelmente. Aqui, onde tem objeto, a gente vai spawnar platforms. Tá funcionando tudo normal, então a gente criou as classes bullet, a classe plataforma e a classe player, e todas elas têm do hitbox, que basicamente ele tem as informações necessárias para a gente fazer tudo que precisa, né? Beleza, deixa eu ver se está no readme isso aqui, hitbox, beleza, a gente criou isso. E a gente dá um checkzinho aqui, que foi concluído. Outra coisa que a gente vai fazer é criar uma classe global para algumas informações, né? Para que a gente não precise ficar setando na mão essas informações que são globais, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma classe aqui, ó. Beleza, então lá no game board a gente vai alterar algumas coisas aqui. Gravidade, a gente vai pegar lá de dentro do globals, né? Globals, beleza, gravidade de lá. A velocidade vai ficar aqui por enquanto, mas a gente vai também pegar de lá. E aí, o size, ele não vai ser mais dinâmico, né? Ele vai ser uma variável já fixa, então o size a gente vai pegar lá de dentro do nosso globals, que a gente acabou de definir lá. Globals.screenSize. E aí agora a gente não precisa mais receber ele aqui. Então ele já está fixo. Então por padrão agora se a gente só... Deixa eu jogar essa tela para cá. Para ficar um pouco melhor de enxergar. Beleza. Então se a gente só dar um refresh aqui, a gente já especificou o tamanho da tela. Então se eu aumentar ou diminuir ela, não importa, ele vai sempre ser o mesmo tamanho. Isso é melhor para a gente porque a gente consegue trabalhar melhor as dimensões da tela. E aí, outra coisa que a gente vai fazer também, lá nas nossas classes de player e de... A gente está usando aqui 64, a gente vai usar o global, né?
A gente vai usar o pixel size, que a gente vai diminuir um pouco, né, para que fique muito grande, 64 por 64. Na plataforma também a gente vai botar os globals aqui, e aí eles vão receber por 64 por 64. Os bullet não, os bullet pode ser 12 por 12 porque eles são bem menorzinhos, né? Então vamos dar refresh aqui. Aí a gente já tem um tamanho melhor aqui. Aí ó, ele ficou separadinho aqui porque agora o cálculo não bate lá com o 64 na hora da gente criar as plataformas aqui, ó. Então, beleza. A gente vai resolver isso aqui agora. Na hora da gente spawnar as plataformas, a gente está spawnando aquelas que estão sobrevoando ali. Eu vou até tirar uma delas. Acho que isso aqui é um bloco. Isso aqui. E aqui, ó, na hora de dar a plataforma, a gente está criando um quadradinho para todas, até pegar o tamanho da tela. Na verdade, a gente não precisa fazer isso, né? A gente pode dizer que o próprio tamanho da plataforma é o tamanho que a gente já precisa, né? Então a gente precisa criar um, um quadradinho para cada pixel, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente tira esse for aqui, não precisa mais do for. Aí a gente vai criar uma plataforma, continua sendo o chão, só que o X dela vai ser o quê? A gente pode deixar ele normal, porque o X dele está começando em zero, então a gente quer que ele comece na posição na esquerda, né? Mas o width dele tem que ser o height, né? Que é o tamanho da tela, de lá altura. E aí a gente vai usar o pixel size aqui, dá o refresh aqui. Beleza, agora a gente já tem o tamanho da tela de altura e o chão lá embaixo. Beleza, esquecemos de fazer alguma coisa aqui também na hora que a gente fixou o tamanho da tela, a gente precisa fixar ela aqui, né, no nosso widget, né? Então, aqui no nosso scaffold, dentro da nossa stack, a gente vai criar uma variável aqui ou um widget container, né, para que a gente possa dar o tamanho dele. Widget e aí a gente vai dar um size.widget. E aí a gente vai dar um height, size.height. Aí, antes da gente fazer isso, a gente também precisa centralizar. Vou até fazer o seguinte, ó. Esse background aqui, vou deixar assim para ver. Beleza. O que que acontece? Esse azul aqui, ele tá certo, mas é porque esse azul é a parte de trás da nossa tela, não é mais o nosso campo de que vai rolar o jogo, né? Então, o campo que vai rolar o jogo vai ser o seguinte, ó. Eu vou até deixar aqui o background color do nosso container. Ele vai ser azul. E aí o background da tela global, a gente vai colocar ela como preta, né? Então, para você ver aonde que começa realmente a tela do jogo. Então, beleza. Ó. Agora sim. Agora a gente tem a visão de que a tela começa aqui, ó. Então, tipo, por que não está acontecendo? Ó? Porque como a gente especificou o tamanho, a tela tava sendo o background da tela estava sendo a mesma cor do background do jogo, né? E outra coisa que a gente pode fazer também é colocar uma variável aqui do tipo um widget do tipo center, né? Que aí ele vai centralizar nosso jogo. Então, beleza, ó. Se eu aumentar agora ele vai estar sempre no. Deixa eu ver se ele está aqui. Ó, ele vai estar sempre no centro, ó. Não importa o tamanho que a gente coloque. Ó, isso aqui que a gente está fazendo não seria os nossos personagens, nossos sprites. Isso seria as hitbox, ou seja, as partes do personagem onde é, onde tem colisões, onde tem interações com outros objetos. Aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó, isso é só para a gente poder desenvolver, mas na teoria a gente não precisaria usar essas cores aqui. Então, vou fazer o seguinte, vamos dizer que o hitbox ele receba também uma variável do tipo color. Aqui, vou importar do DartUI mesmo. Chamar ela de color. E, e aí a gente vai receber ela. Não vou botar, vou deixar como required porque a gente não aqui. Porque no momento a gente não tem sprite. Então, como a gente precisa de cor, então vamos lá, player vai receber
black. Pronto, resolvido. E aí lá no game board, eu não preciso mais fazer teste, né? Posso dizer aqui que ele recebe BLT color e nossas plataformas recebe plt.color. E aí aqui na hora da gente criar nossa plataforma do ground, a gente cria também a cor para ela, né? E a gente bota o brown, né? Boa. Daí a própria variável vai pintar a cor que a gente precisa dela na tela. E aí nosso player também vai receber um player.color. Beleza. Muda nada, continua a mesma coisa, o player vai ser preto agora e nossas balas vermelhas. Beleza. A outra coisa que a gente vai resolver aqui, deixa eu ver lá se nosso readme global, variáveis, a gente já fez. Beleza, próximo antes de detectar as colisões, vamos resolver aqui também um problema. Nossos objetos, eles são a mesma coisa agora, todos eles são um hitbox, né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó, em vez de ficar repetindo isso aqui, a gente cria esse direction aqui, beleza? E aí a gente precisa mais separar os bullets dos objetos, porque tudo é um objeto. Tudo é um hitbox agora, né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó, pode mergear todos os objetos, chamar de objects aqui, e a gente vai mergear eles, né? E aí como no JavaScript a gente pode usar um sprite aqui, então a gente vai dizer as plataformas e os bullets, né? Que são os dois objetos que a gente tem. Bullets, beleza? E aí na hora da gente fazer o for each aqui, a gente faz dos objetos. E aí os PLT aqui tudo, ó, chama de objeto. Pronto. Agora a gente tem tudo que é objeto e o player separado. É para funcionar corretamente tudo sem problema nenhum. Esse timer aqui é bom, mas a gente não precisa mais dele porque a gente tem um valor fixo, a gente não precisa mais pegar o tamanho da tela. Então nem precisaria desse cara aqui, né? Então eu posso chamar direto aqui os PAL platforms e aí depois eu criar o loop do update, né? Beleza. Aí eu até tiro ele lá de dentro dos PAL de plataformas. Pronto. Tudo certo, os PAL de plataforma, update, beleza. Uma parada que a gente vai fazer, pessoal, é o seguinte, a gente vai tirar essas lógicas tudo daqui e vai jogar para onde elas devem ser, né? Ou seja, onde é a lógica de player vai ficar dentro do player, onde é a lógica de bala vai ficar dentro do bala, onde é a lógica de inimigos, por exemplo, depois dentro dos inimigos, e cada lugar vai fazer o que deve fazer, né? Sabe se a parada que a gente faz aqui, ó, de corrigir a posição dele, ela acontece porque, como eu falei no vídeo passado, a divisão por 20, né, ou pela gravidade, que no nosso caso é 10 aqui, ela nunca é correta, né? Então, dá quebrado e ele não encosta. Para a gente resolver isso, a gente vai diminuir muito aqui, vai botar como 0.1, ou seja, ele vai ser sempre de 1 em 1, 0,1, 0,1, então ele vai sempre dar match na posição. E aí a gente não precisaria mais forçar aqui a forçar que ele encostou no outro lugar. Porém, ele vai ficar bem lento, ó. Se você ver aqui, ó, vai ficar bem lento. E aí, para resolver isso, a gente diminui o tempo de milissegundos da tela para que ela seja mais rápida, né? Então, se eu botar aqui, ó, aí um pouco mais rápida. Show de bola. Aí essas paradas aqui do teclado, como eu falei, a gente só consegue movimentar nosso personagem. Então não tem porquê essa movimentação do personagem ela ser na tela onde está acontecendo o jogo, né? Ela tem que ser na tela do próprio player, né? O player ele tem que conseguir manipular essas coisas no própria classe. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai tirar essas chaves aqui, essas keys, e a gente vai jogar lá para dentro do player, porque agora que o player ele tem que fazer as coisas por si só. Então, beleza. Aí, key map. E aí a gente faz a lógica de movimentação aqui dentro do player, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma classe, um método, né, chamado move. Isso. E aí aqui dentro do nosso método a gente faz as lógicas de movimentação lá daqui.
Aí beleza, vou pegar essas lógicas aqui, vou jogar lá. E aí tem alguns campos que a gente não... Ó, o Ride a gente tem, velocidade a gente tem, o Size a gente não tem, velocidade a gente tem, que ela já é herdada da classe Pi. Beleza. O que, que a gente não tem aqui? A gente não tem essa velocidade, né? Então a gente vai ter agora a velocidade separada, né? Então ele vai ser a velocidade é um double, né? Então a gente vai ter um double. A gente não pode botar o nome de velocidade porque a classe Pi já tem um atributo chamado velocidade. Então a gente vai chamá-la de speed, beleza? E a gente dá um valor baixo aqui. Lembra-se que agora nosso loop é de 1 em 1, né? Então a gente não pode botar muito alto, senão ele vai ficar muito veloz. Beleza. Então onde tem velocidade, a gente vai chamar speed. E o speed beleza, a gente precisa agora do tamanho da tela, né? Esse tamanho da tela a gente vai fazer o seguinte, a gente pode dizer que ele recebe ele aqui, né? Vou até chamar ele de screen, né? E aí a gente recebe e aí como ele não é, a gente recebe. E aí aqui o que a gente vai fazer? Aqui no nosso Game Boy, a gente vai fazer com que o nosso o nosso player receba as teclas que foram apertadas. Então o player vai receber a tecla de key e o player vai receber a tecla de write. A gente estava fazendo a movimentação aqui, eu chamar só um opa, player.move e passar o screen size, né? Então screen não é globals porque a gente tem ele só size. Beleza. Ele continua funcionando porque a gente tem a tá sendo manipulado lá do lado do player, né? Então, beleza. Essa parada da gravidade a gente também consegue fazer do lado de lá, né? Não precisa ser aqui do nosso lado. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar aqui um método chamado update, que ele fica atualizando essas variáveis e aí a gente faz isso lá. Então, aqui, sabe quando começa o loop e a gente fica fazendo isso aqui? A gente vai fazer isso do lado de lá. Então, a gente atualiza a posição x de acordo com a velocidade. Beleza. Beleza. Só que agora a gente precisa fazer com que a gente tenha essa variável. E aí eu vou colocar aqui, ó, player.update. Então eu vou dizer o seguinte, ó, eu vou ficar só dizendo que minha velocidade vai receber igual ao globals, né? Porque eu acho que eu criei criei a variável lá, não é velocidade y, né? Então eu vou até colocar aqui uma apply gravity. Então aqui está aplicando a gravidade e aqui está atualizando os valores das posições de acordo com a validade, com a gravidade, né? Então eu não preciso agora, por exemplo, fazer essa validação aqui, porque essa própria validação ela acontece do lado do player, né? Então toda vez que o update ocorrer, ele atualiza a posição do lado de lá e ele mesmo faz a movimentação em tela. Vou comentar ele aqui. Beleza. Bora ver se voltou, tá funcionando ainda. Tudo certo, porque quem está parando o nosso player é a colisão aqui. Isso também a gente vai mover daqui, né? Ela não vai ficar aqui, ela vai ficar também lá do lado do player, porque essa colisão ela só diz respeito ao nosso player, né? A nossa colisão com as plataformas. Beleza, essa parada da colisão tá até aqui no game board, a gente vai fazer ela agora, que é uma parada, a gente tem que fazer algo meio que genérico, porque a gente tem que conseguir checar as colisões de tudo, né? Não só do nosso player, a gente precisa checar a colisão da plataforma, de inimigos que a gente possa ter, de power-ups, de qualquer coisa do tipo, né? E aí, para a gente não ficar fazendo várias validações aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Lá na classe Hitbox, que é a nossa classe geral, nossa classe Pi, a gente vai fazer as validações aqui, né? O que a gente vai fazer? A gente vai criar, bem aqui. Eu vou tirar esses middles aqui por enquanto que a gente não está usando. A gente vai criar uma classe chamada booleana, que é chamada collide with, que ela recebe o que? Ela recebe outro hitbox. Então a gente vai chamar outro
e ela retorna um booleano. A gente só vai validar se existe, se houve uma colisão do nosso hitbox com outro hitbox, independente de que hitbox seja, né? É bem simples, né? Então a gente pode só validar se qualquer parte, qualquer lado do nosso quadrado ele topou num outro quadrado, né? Então a gente não precisa verificar muita se é a parte de baixo, se é a parte de cima. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, return já faz o check aqui dentro. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, se nossa posição x mais nossa velocidade x for menor do que o outro ponto x mais outer.idt, ou seja, a parte direita. Aqui a gente poderia estar usando essas variáveis aqui, que é as variáveis que já definem, por exemplo, ó, o x mais o idt, que é basicamente o right, mas eu vou deixar assim para poder ter uma visão melhor do que a gente está testando, né? E aí nosso x mais a velocidade. Lembre-se de sempre a gente tem que levar em consideração agora a nossa velocidade, né? Mais o idt, né? Ele for maior que o outer.x, isso, posição x. A gente sempre leva a nossa, como essa classe vai ser usada também por outros, então como a gente está em velocidade e o outro está em velocidade, então a gente precisa só validar da gente, porque o outro também vai ser a classe que tá estendendo, né? Então, beleza, a gente já validou se eles estão no mesmo eixo x, agora a gente vai validar o eixo y, né? Nossa velocidade y for menor, né? Porque começa do topo para baixo, né? For menor que nosso rate, opa, nosso rate não, isso, nosso outer ponto y mais outer ponto rate e nosso y mais nossa velocidade y mais o nosso rate, né? Sempre tem que levar em consideração nossa velocidade, for maior que o outer.y. Beleza, na teoria isso aqui valida qualquer colisão. A gente não precisaria mais, por exemplo, fazer esse, essa validação se é bottom top, top bottom, tanto faz. Então eu posso validar pá, e collide with PLT, ou seja, existiu uma colisão com outro objeto, aí a gente para. Bora ver se está funcionando. Certinho, continua colidindo tranquilamente. Como a gente está parando a velocidade y aqui, ele está levando em consideração qualquer colisão, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, ele está topando no fundo também, porque a gente não tem nada que valida se a colisão é do topo, no bottom, no left, no right. A gente não tem essa validação ainda, né? A gente vai ter, né? Beleza. Já que a gente já tem essa validação lá, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar uma validação, uma classe aqui no nosso hitbox chamada collision, né? Vou chamar ela de class collision. Ela vai representar aonde houve a colisão, né? Para que a gente possa saber se ele bateu no fundo, no topo, na esquerda ou na direita de algum outro objeto, né? Aí beleza, mesma coisa. Essa classe ela vai ser vários booleanos, né? Então vou até copiar aqui, ó, que eu já tenho ela pronta aqui. Aqui, beleza. Ela vai ter o top, bottom, left, right. Todo mundo começa com falso, né? Ou seja, não existiu colisão. E aí a gente vai criar um método aqui que retorna essa classe collision, né? Então aqui collide with side. Aí de novo recebe o hitbox, o outro hitbox. Aí beleza, essa validação aqui a gente vai fazer, ela é um pouco mais complicada, né? Como agora a gente tem vários objetos, podem ter vários objetos se movendo em tela, a gente precisa levar em consideração não só a nossa movimentação, quanto a movimentação do outro objeto. E essa classe é uma classe auxiliar, esse método é um método auxiliar do outro método. Então a gente já sabe que houve uma colisão, então a gente só pode usar ele dentro do outro método, agora a gente precisa saber aonde houve a colisão. A gente precisa validar de novo isso aqui,
porque a ideia é que a gente consiga validar a colisão e depois a gente valida onde que houve a colisão. Então, beleza, dado que a gente imagine que já exista uma colisão, então a gente vai criar uma classe collision, aqui, collision, começa com tudo, começa com falso e a gente retorna a própria colisão. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma chamada nextx, para a gente saber qual é, para a gente já calcular nossa posição futura aqui. Então a gente vai ter mais velocidade x, a gente vai criar um para o y, porque ele pode estar subindo e descendo. Beleza, essa é a nossa posição futura, né? Também a gente precisa de uma posição futura do outro hitbox. Então a gente vai chamar de outer next x. Eu vou até fazer o seguinte, para ficar mais rápido. Vou duplicar isso aqui. E aí, aqui, chamar de outer next x. E aqui vai ser outer.x. Aqui vai ser outer.y. E aí outer.velocity_x, outer.velocity_y. Beleza, agora a gente já tem as velocidades futuras nossa e do próximo dos próximo hitbox. Então a gente vai calcular o dx e o dy, né, que é a distância que a gente tem entre um e outro, para a gente saber que em que lado a gente vai precisar verificar, né? Então a gente vai chamar o dx, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um next x mais o nosso readit, né, nosso tamanho dividido por 2, para a gente ter a metade para a direita, né, no caso ali é da esquerda, menos o, o, do, o do outro, né? Então a gente vai ter outer x mais outer.if, isso, dividido por 2. Então a gente quer saber a metade no eixo x, seja a metade esquerda e a metade direita, e a gente tem a metade de cima e a metade de baixo. dy, next x, beleza. Deixa eu só ver aqui se é isso mesmo. E aqui é height. E aqui é height. Beleza. A gente já tem o dx e o dy e agora a gente consegue combinar eles e verificar qual parte está acontecendo a colisão, né? Então vamos dar aqui um chamado de combine half width, né? Ou seja, a gente está combinando os tamanhos, né? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, o meu width dividido por 2, deixa eu pegar bem aqui, mais o outer width dividido por 2, e aí o combine height, que é a mesma coisa, só que a gente vai combinar os tamanhos de alturas. A gente combinou as larguras, a gente vai combinar as alturas, né? Heights, e aí onde tem o width, height, beleza. Então a gente já tem agora a, as colisões do esquerda e direita e os tamanhos das colisões, ou seja, a média delas. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um if aqui que valida isso. Aí o nosso dx.abs, o que esse abs faz? Ele, se a gente for negativo ou positivo, ele até fala aqui, ó. Por exemplo, se o valor for menos 2.5, ele considera 2.5. Ele ignora se for negativo, né? Porque a gente sabe que ele pode ir para a esquerda ou para a direita. Então, ou seja, se o nosso ABS for menor que o nosso width, né? Com a nossa combinação de width e nosso dx, dy, na verdade, também a ponto ABS, né? Também for menor que combinação de heights, ou seja, a gente sabe que houve uma colisão em alguns dos
Colisão não, a gente sabe que deu match nos tamanhos dos lados, tanto de para cima quanto para baixo, ou para a esquerda ou para a direita. Daí a gente vai criar uns overlays aqui. Então eu vou até copiar aqui. Eu vou copiar tudo para não ficar. Essa lógica aqui você consegue usar ela, você consegue achar ela na internet muito fácil aí. É uma lógica que é usada por todos os games de plataforma. Beleza, vou botar aqui collisions. O que eu estou fazendo aqui? Depois de validar que houve uma colisão, vou validar agora aonde que houve essa colisão. Ou seja, se o eixo X for maior que o Y, então eu sei que houve uma colisão no topo, no bottom, né? E aí eu valido. Se o DY for maior que zero, é porque foi no bottom, né? Se não, ele foi no topo. Então, se o X não for maior que o Y, é porque a colisão, como eu já sei que houve uma colisão por causa disso aqui, eu sei que houve uma colisão dos lados, né? Ou na esquerda ou na direita. E aí, se o dx for maior que zero, é porque foi na direita, senão ele foi na esquerda. E aí eu retorno isso. De novo, esse método é para ser usado o método auxiliar do outro método de colisão. Então, descobriu que houve uma colisão, agora a gente vai descobrir aonde que houve essa colisão, calculando os lados, né? Beleza. Agora a gente tem esses métodos auxiliares aqui no nosso hitbox. E aí, como a gente falou lá a gente já viu que esse que estava funcionando, eu consigo agora validar se aonde que houve a colisão. Então, se eu botar aqui a collision e eu chamar um player.collision with side e passar aqui o PLT, ou seja, quando houver uma colisão, ele vai me mostrar onde que houve a colisão. Refresh, ele vai colidir, pá, aí ele deu uma colisão, ele mostrou collision. Aí beleza, vamos resolver esse problema lá no toString da classe collision, né? Vamos fazer um override aqui no toString. ToString. E aí a gente coloca para ele retornar as posições top, bottom, left, right. Beleza. Então se eu der um refresh aqui. Aí, agora a gente sabe, ó, que ele teve uma colisão no topo. E aí a colisão é no topo do objeto que a gente está vendo, né? Então eu tive uma colisão do player, teve uma colisão com o topo da plataforma. Agora a gente, por exemplo, consegue validar se eu tive uma colisão com o topo, seja do meu bottom, não tem como eu colidir outra coisa com o topo de outra coisa. Então collision.top, eu consigo dizer que eu parei minha velocidade. E aí, isso ele vai, na teoria, ele deve parar de bater no fundo da plataforma. Vamos ver. Beleza, continua funcionando. E aí, ó, ele não bate mais no fundo. E aí, se eu quisesse que ele batesse no fundo, era só colocar ou no topo ou no bottom, né? Aí ele funcionaria. Aí, como eu falei, né? Essas colisões aqui também a gente vai mover daqui, né? Não faz sentido porque quem testa essas colisões é o player, né? Então não faz sentido elas estar aqui no board, né? Quem tem que validar elas é o próprio player, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, void check collision with collision platforms. E aí a gente vai receber uma lista de quê? De plataformas, né? Platforms. Aí como eu falei, né, o Flutter ele já tem uma classe chamada platform, então pode ser que ele demore para achar a classe aqui, platforms. Pronto. A gente vai trazer essa validação aqui, a gente vai levar para lá. A gente pode chamar esse PLT aqui, tudo de platform. E aí a gente não precisa mais dizer que é um método, porque ele já está herdando. E a gente vai dizer que ele colide com a plataforma, ele para a velocidade. E aí a gente tem essa variável lá que controla se ele está no chão ou não. E aí quem está controlando é o board. De novo, não faz sentido ela ser aqui. Então quem vai controlar ela é o próprio jogo aqui. É o próprio player, né? Porque isso só diz respeito para grounded. Deixa grounded mesmo. Por padrão ele está falso, que ele começa flutuando, né? Então platforms, pronto. E aí o grounded vai para true. Então aqui
Depois de mover, eu passo o player.check collision platforms e passo as plataformas. Então eu não preciso mais testar isso aqui. Isso aqui eu vou tirar também. Aí beleza. Tá dando erro porque eu acho que a gente usa o ground aqui. Então eu vou dizer que é player.ground, ou seja, quando ele estiver no chão é que ele pode pular. Aí quando ele for daqui um player.ground.false, ou seja, ele volta a pular de novo. Para evitar aquele problema dele pular mais de uma vez, ó. Beleza, o pulo está funcionando ainda. Essa parada do pulo também não faz sentido ser lá. Então a gente pode também trazer o pulo para cá. Vou chamar aqui chamada jump. Não precisa receber nada. E aí eu trago a lógica do pulo para cá. Uhum. Traga a lógica do pulo para cá. Beleza. Aí ground false. Aí eu posso fazer a lógica aqui, ó. Se ground for true, aí eu posso pular. Senão ele só ignora e segue o baile. Então aqui eu não preciso mais validar esse cara. E eu não preciso mais validar esse cara. Só preciso chamar o jump. Bora ver? Beleza, continua funcionando. Uma parada também, a gente precisa passar o dir pra lá, né? Pra gente, depois quando a gente for mexer com, com o sprite, a gente saber pra que lado ele tá virado, né? Então, para que a gente fique testando o, o teclado apertado, então a gente vai fazer que o player.dir, como a gente criou a variável lá, vai chamar o enum, né? dir.left, né? Beleza. A gente vai fazer aqui right. Beleza. Deixa eu botar aqui lá no readme que a gente criou as colisões, né? A gente consegue detectar as colisões. Deixa eu ver se nossa bala está funcionando. Tá. Ó, ela tá muito rápida, né? Por quê? Porque lá nos bullet a gente tá... Não, aqui não. Cadê a velocidade do bullet? Ele tá recebendo... Deixa eu ver qual que é a velocidade. Aqui no move. Ah, 40. Nossa, tá muito. Beleza. Também esses bullets a gente vai mover pra lá, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos mover pra dentro do player, né? Porque quem tem bala é o próprio player, né? Então, a gente vai criar um um outro método aqui, vai ser chamado fire, que é quando ele atira, né? E aí aquela parada do que a gente faz lá no game board, a gente vai mover para lá. Então a gente vai chamar aqui player.fire, beleza? Aí para que ele não atire, fica atirando uma bala por cima da outra, ele só cria uma bala toda vez que ele soltar a, a tecla, né? E aí a gente manda para cá. Daí a gente não precisa passar o X nem Y. Aí, o que que acontece? Quem está fazendo o movimento da... Quem está fazendo a bala se mover é esse cara aqui. Na verdade, quem deveria fazer ele se mover seria o próprio player, né? Porque é o player que dispara a bala, ele coloca ela em cena e ela se move, né? Enquanto ela está em cena. Então a gente vai fazer isso lá do lado do player, né? Então a gente tem as balas lá, vai ser adicionado na nossa lista e a gente coloca aqui no update. Vou chamar ela aqui de move bullets. Então a gente vai fazer aquela mesma parada lá do for, só que vai ser bullet. E a gente vai fazer os bullets, né? Bullets. Aí a gente pode fazer o seguinte, ó, em vez de fazer a lógica do bullet aqui, a gente pode fazer a lógica do bullet lá do lado do bullet, né? Então vou fazer o seguinte, vai criar uma classe chamada move aqui no bullet, ela que vai ser responsável. A gente vai criar o seguinte, vai criar um x, recebe igual a velocidade, ponto x, vezes, a gente precisa da velocidade, né? Como o nosso vetor, nossa bullet foi criado e nosso vetor, ele está estendendo o hitbox, nosso vetor de velocidade é zero, né? Então a gente vai criar o seguinte, toda vez que a bala for criada, a gente já cria ela com um vetor de velocidade.
Então, dizer que a velocidade vai receber um vector, né? E aí a gente vai dar um valor de... Lembre-se que a gente está criando agora de 0,1 e 0,1. Então, não pode ser mais que 10, porque senão vai ficar muito rápido. E como o eixo é só no eixo X, né? Por enquanto, a gente só atira no eixo X. Bora deixar... A gente até pode deixar ela... Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um negócio mais bonitinho aqui. Lá no vector, lá onde a gente cria a classe, vamos criar aqui um... Cadê o vector aqui? Vamos criar aqui uma factory. Vamos criar uma factory que ela vai próprio se construir, né? Então a gente vai criar um vector, vamos chamar ela de all e a gente vai receber um double xy e aí ela retorna o próprio vector passando xy. Ou seja, se eu passar 4, ele vai ser a velocidade xy, vai ser 4 por x e por y. Então a gente consegue passar all. Beleza, agora a gente tem a velocidade. Quando ela for criada, aí a gente só precisa chamar... Ah não, já está a velocidade x, já está. Na teoria isso aqui já resolveria, né? Mas qual que é o problema? Por enquanto, deixa eu resolver aqui. Eu vou tirar esse cara daqui. Não preciso mais testar os bullets. Na verdade, não preciso mais ter bullet aqui, né? Porque os bullets são criados no próprio player. Então, eu não preciso mais ter bullets aqui. Já tirei. Não preciso ter ele aqui. Eu vou ter ele da onde? Eu vou ter ele lá de dentro do player.bullets. E aí ele renderiza as balas que foram adicionadas lá na lista, né? E elas são movimentadas no próprio update do... Deixa eu botar todo mundo junto aqui, que parece estar estranho longe um do outro. Beleza. Elas são renderizadas dentro do próprio update, né? E não deu bullet.move. Beleza. Agora toda vez que o update e existir uma bala dentro da lista, ela vai ser renderizada, né? Deixa eu ver. Beleza, ó. Tá atirando. Só que a gente não está removendo elas, né? Então, para remover elas, a gente vai fazer o seguinte: lá no próprio player, então a gente vai criar aqui um remove bullets. Tem que fazer aqui um bullets ponto remove where, e aí isso é do próprias collections do Dart, né? Então elas ajudam a gente nisso. E aí a gente vai dizer aqui o seguinte: quando nosso b.write, né? Deixa eu botar para cá para ficar melhor. Beleza. Fazer assim. Quando que ele vai remover? Quando nosso b.write for maior do que a nossa tela, o edit, mas aí eu não tenho a tela aqui, mas eu posso receber ela igual eu recebi no movimento aqui? Posso. Então vou receber aqui e aí aqui eu passo a tela, o tamanho da tela, né, na verdade. Então é o seguinte, quando o nosso write for maior do que o screen.edit ou o nosso b.left for menor do que zero, ou seja, ele saiu para a esquerda, aí ele remove. Só que, ó, presta atenção uma parada. Eu vou me movimentar para a direita, atirei, ele foi para a direita. Mas se eu me movimentar para a esquerda, ele continua atirando para a direita, porque nossos bullets não sabem o lado que tem que ir, né? Para resolver isso, a gente vai fazer o seguinte, ó, lá no bullet, a gente vai criar uma variável aqui no movimento de var. Vou chamar ela de direction. Vou chamar de direction. Direction. E aí, como a classe hitbox já tem o dir para onde ela está indo, a gente vai validar se o nosso dir for igual a dir.left. Então a gente vai fazer o seguinte: vai ser menos 1, se não vai ser 1. E aí a gente multiplica esse valor aí, direction, beleza. E aí lá na hora que a gente está dando o fire aqui, na hora que está criando, a gente passa a direção do player, né?
Eu esqueci de receber ele aqui no Super, né? Beleza. Agora eu consigo aqui no Fire passar ele. Pô, aí eu uso a própria direção do player. Então a própria direção do player vai dizer qual é o lado que eu estou virado e aí eu sei para onde a bala vai ser atirada ou não. Se for para a esquerda ele vai multiplicar por -1, aí ele vai ser negativo. Se for para a direita vai ser 1, ele vai ser positivo. Bora ver se funcionou. Por padrão ele é idle aqui, ele vai para a direita. Aí se eu voltar aqui, ó, aí ele foi para a esquerda. Aí, ó, dependendo para onde eu estou me movimentando agora, ele está tirando para o lado correto. Outra coisa também, a gente precisa saber quando essa nossa bala vai acertar um inimigo, né? Então, por enquanto, eu vou deixar uma variável aqui, ó, boolean, chamada visible true, seja. E aí, eu vou remover lá do aqui quando for isso ou quando o b.visible for falso. Ou seja, eu vou remover quando ele for falso, quando for, opa, quando ele for maior do que a tela ou quando ele for menor do que a tela. Isso aqui a gente não precisa mais, né? Porque está sendo feito do lado de lá. Nossa, ficou bem mais limpo nosso código agora, hein, galera? Ficou bom demais da conta. Do jeito que a gente criou a classe Hitbox, criar um enemy aqui tá muito fácil. A gente vai fazer o seguinte, ó, a gente só precisa, vou copiar do player. Não, o player já tem muito método, né? Vou copiar aqui do próprio bullet aqui. Criar o bullet. Vou chamar ela de enemy. Aí, beleza. Enemy. Show de bola. O que o enemy vai ter? X, Y. Aí a gente vai dizer que ele é do mesmo tamanho do pixel size, né? Pode ser que ele seja maior, menor, tanto faz, né? Vou dar uma cor para ele. Vou dar um amber aqui. Que é um meio que um amarelo, né? Ele vai ter a direção também. Tudo bem. Beleza. Ele vai ter uma velocidade? Vai. Tá muito alta essa velocidade. Vou botar aqui um 2.1.0. Bem lentinho. Vou criar aqui um spawn enemies. Enemies. Aí a gente vai criar aqui uma lista de inimigos. Enemies. Boa. Enemy. Beleza. Aí aqui vai ser um enemy. Não, eu vou adicionar esse tanto aqui. Eu vou criar um enemy. Enemy. Boa. Aí ele vai estar na mesma altura do chão, menos o tamanho dele. O x dele eu vou dizer que vai ser o size.width dividido por 2, no meio da tela. Type não tem. Color também já dei por padrão. Aí eu vou mergear ele aqui. Enemies, que aqui é nosso builder, né? E aí eu spawn os enemies. Os enemies eminence. Ah, caramba, eu spawno ele em tela. Eita, ficou muito grande. O que rolou na hora de spawnar ele aqui? Ah, tá. O edit dele tá enorme. Não precisa do edit, não. Beleza, deixa eu ver. Ele ficou em cima da plataforma. Então aqui é o seguinte. O X tá certo. O Y é o height menos pixel size vezes 2. Ele tá em cima. Beleza. Aí a gente tem aquele esquema de verificar a colisão lá, mas a gente precisa fazer com que o enemy ande pela tela, né? Então a gente vai fazer isso, né? A gente precisa fazer com que toda vez que ele for spawnado, ele ande sozinho pela tela sem precisar nada. Então a gente vai fazer o seguinte: vai lá no, vou fechar aqui, fechar isso aqui também, vou lá no enemy. Aqui vai ter a classe Move, né? Então, basicamente, vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui pro
Só que como pode ser vários, eu vou fazer um for, né? E aí vai ser enemies, enemies, enemies aqui, enemy aqui, e aí enemy.move. Agora a gente precisa fazer com que ele se mova pela tela, né? Como que a gente vai fazer isso? Eu posso validar que ele, toda vez que ele chegue no tamanho da, no tamanho máximo da tela, ele volte. Quando ele chega na posição zero, ele volte, fique mudando a direção. E aí ele vai e vem, mas a gente pode fazer com que ele apareça, por exemplo, em cima da plataforma, né? Para fazer isso, a gente precisa saber um esquema de distância que ele pode percorrer ou não. Sempre sem precisar ficar validando, checando o tamanho das coisas. Então, um jeito bom de fazer isso é o seguinte, ó. A gente vai primeiro validar aquele mesmo esquema que a gente fez pro bullet, a gente vai fazer aqui, que é primeiro validar a direção que ele vai se mover. E aí, de acordo com a direção que ele se mover, a gente move, faz ele andar, né? Aí, ó, por exemplo, ó, x foi igual a eu faço a velocidade x dele receber, né? A velocidade x, como eu já especifiquei a velocidade aqui, ó, no construtor dele, ele já tem uma velocidade por padrão vezes direction, beleza? Só isso faz ele já andar, mas isso faz ele sumir da tela. Deixa eu ver. É isso. Ele vai andar infinitamente de acordo com a posição que ele iniciou. Como a posição que ele iniciou é idle e o idle aqui por padrão é 1, ele vai para a direita eternamente. Então ele vai fazer o seguinte, vai fazer um método de randomizar a direção dele, né? Start dir. Aí dá para fazer de vários jeitos, né? Você pode fazer utilizando o handle e aí randomiza um valor e tal, mas eu vou fazer o jeito mais burro possível aqui, que é o seguinte: dirs, eu tenho todas as direções aqui, uma lista de direções, eu vou chamar dir.left, dir.right. E aí eu faço o seguinte, ó, dirs.shuffle, opa, shuffle, porque isso é um método já do próprio Flutter, né? Então ele baralha a lista, então. E aí eu digo que minha dir, que é global, herdada lá pelo super, ela recebe a primeira posição dessa lista aqui. E aí quando você cria instancia ele randomiza uma posição. Aí vamos ver se ele vai, aqui ele vai para a direita, aqui ele foi para a direita de novo, aqui ele foi para a direita de novo. Caramba, ele não vai randomizar a esquerda nunca. Bora ver. Aí, agora ele foi para a esquerda. Sei que ele estava funcionando. Tá, mas aí o que acontece? Ó, ele foi para a esquerda e foi infinitamente e ficou andando. Eu quero que ele chegue no final e aí ele volte. Então a gente vai criar um outro método aqui chamado void. Vai ser change dir, beleza? E aí dir vai receber. Aí é mesmo aquele esquema. Se dir for igual a dir.left, então é dir.right. Se não, é dir.left. Aí eu só mudo o lado que ele está andando para um outro lado. Sem segredo. Aí vamos lá, vamos fazer ele mudar de lado. Se a minha posição, se meu dir, né? Se ele está indo para, se meu direction dele for igual a dir.left, right no caso, right. E vou fazer um, eu poderia receber o tamanho da tela aqui, né? E aí, ó, tá aqui screen, screen, opa, screen, size, screen. Aí, ó, se a minha posição right for menor ou for maior ou igual ao screen.read, aí eu mudo de direção. O D recebe, opa,
de recebe de left. Tá aqui. Change dir. Na verdade eu só preciso fazer o seguinte, então. Se meu dir, se meu left for menor ou igual a zero, ou o right for maior ou igual ao edit, eu só mudo de direção. Aí isso vai fazer ele mudar de direção. Passar aqui pro size. Bora ver. Eu vou até aumentar a velocidade dele aqui. Achei ele um pouco lento. Vai demorar demais pra gente validar tudo. Bora ver. Chegou no final. No começo. Opa. Que ele não caiu aqui. Left for maior. Ou right for... É porque ele não tá levando em consideração a velocidade, né? Vou fazer o seguinte. Menos... pixel size. Menos o edit. Ele foi um pouco lá pra dentro, mas deu certo, né? Mas esse jeito não é bom porque se eu spawnar ele em cima de uma da plataforma, ele vai percorrer a tela toda. Eu preciso saber o tamanho que ele tem que ficar fazendo essa mudança de, de direção, né? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar... Aí você pode ter uma outra lógica para isso, mas eu vou criar assim. Eu vou criar uma classe aqui que represente a distância que eu quero que o... Vou chamar aqui distance. Que eu quero que o inimigo ande, né? Então eu vou fazer o seguinte, um double, ele começa na posição X, eu não preciso saber a posição Y dele, só porque eu sei que ele só vai andar por enquanto assim, depois se eu quiser que ele ande assim, eu coloco a posição Y, né? E eu preciso saber o tamanho da posição que ele vai andar, quanto de posição. Então é o seguinte, eu sei a posição X dele e o tamanho que ele vai percorrer. Quando ele chegar no final, ele só muda a direção. Quando ele chegar no começo, ele muda a direção e fica fazendo isso aqui. Daí a gente resolve o problema de da onde ele for spawnar, a gente só especifica o tamanho que ele fica fazendo a percorrendo, né? É isso aí. Deixa eu beber uma água aqui. 1h20 de vídeo, pessoal, mas vamos indo aí. Beleza, eu vou criar aqui o construtor distance. Aí ele vai ser o mesmo esquema do ele vai ser required, né? Eu preciso é obrigatório você passar esses dois parâmetros, não quero deixar opcional. Beleza. Aí eu vou criar uma variável aqui do tipo distance e um distance. Aí eu poderia fazer o seguinte, eu poderia receber ela aqui distance e especificar já um distance para ela, o próprio tamanho da tela, mas eu vou deixar ela como obrigatória. Então eu quero que esse dia eu não preciso, né? Não estou mudando ele aqui. Eu não tô preciso receber a direção no início, então é required. É obrigatório. Criou um enemy, você tem que passar uma distância para ele. Então, por exemplo, aqui eu criei um enemy e ele está começando no meio da tela, né? Então eu vou criar um distance para ele dizendo o seguinte, ó, eu quero que ele comece na posição que ele foi spawnado, que é aquela posição X ali dele. Aí eu boto que ele receba a mesma posição que ele foi spawnado aqui. E eu quero dizer o tamanho que ele vai percorrer. Eu vou dizer que ele vai percorrer, por exemplo, a tela toda, né? Para que ele percorresse a tela toda, é só eu dizer que ele recebe o size.width, né? Então ele vai percorrer a tela toda normal. Ele vai spawnar no meio, vai começar dali, depois ele vai da tela toda até a tela toda, né? Se eu fizer isso, e aqui no enemy ele já está validando aqui, ao invés de eu receber o screen aqui, eu vou calcular baseado na distância, né?
Então, se o right for maior que o distance, o distance x mais y, porque agora eu tenho que calcular, né, o tamanho da posição, x mais distance width, isso. E o left for menor ou igual que só o distance x, né, porque eu não preciso saber o right da parada. É isso. O que que tá errado? Ah, tá, eu não preciso mais passar o size, né. Deixa eu ver se está funcionando. Não, não chegou no final. É claro que ele não vai bater porque ele vai contar do meio para frente, então vai ser o tamanho. Mas então eu quero que ele faça o seguinte, ó. Eu quero que ele leve em consideração a posição zero, né? Ele comece da esquerda na posição zero. Então ele vai levar lá, vai retornar. Aí, isso mesmo. Ele spawna aqui, mas eu quero que ele leve em consideração do zero até o tamanho do Irit, né? Que é a tela toda. Show de bola. A gente já tem o inimigo andando aí. Beleza, agora a gente precisa validar as colisões do player com ele, né? Para que a gente consiga criar um sistema de dano, né? Deixa eu até colocar aqui, ó, que a gente criou o enemy, né? Deixa eu até botar ele pra cá. A gente não criou o sistema de danos ainda. Tanto pro inimigo quanto pro enemy, né? A gente pode fazer isso já, inclusive, para que nossas balas já validem, a gente já consiga matar um inimigo, né? Tá fácil, né? Porque a gente pode fazer o seguinte: a gente pode criar aqui um inteiro chamado life, né? Que é a barra de vida dele. Eu vou iniciar ela como 3, né? Ou seja, 3 tiros mata ele. Vou criar uma classe aqui, ó, boolean, um encapsulamento, né? Chamado die, para saber que ele morreu quando o meu life foi igual a zero. Quando o life foi igual a zero, ele morre. Beleza. Aí a gente vai fazer um método aqui de dano, né? Vou chamar ele de damager, para que toda vez que uma bala tocar nele, chamar damager, porque a gente pode fazer o dano nele de outras formas, né? A gente vai dizer o seguinte: quando a gente fazer o dano dele, nossa life só pode esse life aqui. Aí esse life ele pode ser privado, né? Porque só quem consegue mexer nele é o damage, né? Então recebe menos igual a 1. Beleza. Aqui no player. Daí a gente vai fazer o seguinte. Bora pensar aqui. Tá fácil aqui. A gente vai fazer o seguinte: criar uma classe void, um método void check collision bullet enemy. E aí a gente vai receber uma lista de enemies. Beleza. E aí, como a gente vai passar por referência esses inimigos aqui no game board, a gente vai passar aqui, ó, player.check enemies e passa os inimigos, a gente consegue manipular esses inimigos lá. Show de bola. Então a gente vai fazer o mesmo esquema. For vai percorrer por todos os inimigos, né? Então vai ser enemies. Daí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer uma variável aqui que a gente pesquisa aqui, ó, o index de um inimigo. Não, caramba, que não é no inimigo. A gente vai percorrer nossas balas, né? Nossas bullets. Percorrer nossas balas. E a gente vai dizer o seguinte, ó: se meu enemy ponto, ele colidiu com uma bala, eu não preciso saber qual é o lado, né, nada do tipo. Eu preciso saber que colidiu. Colidiu, tem que morrer, né? Aí eu verifico o i for maior que menos 1, né? Porque eu recebi o index dele. Aí eu digo que o meu enemy na posição i recebe o que? O meu dano, né? E aí eu removo a minha bala.
Aí para me remover minha bala, eu vou fazer o seguinte. Lá nas minhas balas aqui, eu vou criar, eu tenho uma classe de visible, já tenho já. Então, o bullet.visible false. Quando ele morrer, eu preciso remover ele da tela, né? Aí eu vou remover aqui, ó. Remove enemies. E aí eu posso dizer o seguinte, ó, enemies remove are quando o enemy e.die. Se ele estiver morto, remove, né? É isso mesmo. Então a gente vai mover o listar os enemies. Move enemies. A gente remove os enemies. Isso aí. Então beleza, a gente tem a colisão aqui do... Cadê? Caramba. A gente tem a colisão aqui do enemy. Tem a colisão, dano nele. 3 dano, mata ele, né? Que é o que a gente colocou aqui. 3 dano, mata ele. Beleza. Beleza. Ó, vou dar um tiro. Um tiro, um tiro. Morreu. Ai, show de bola. Show de bola. Dano nos inimigos. Pronto. A gente precisa fazer um dano agora no player, né? Porque a gente deu dano no inimigo, tem que dar o dano no player também. Quando o inimigo tocar nele. Aí a gente faz o seguinte. Criar também um esquema de life, né? Aí chama assim inteiro. Life. Dizer que é 10. 10. Pode ser 10. 10. Pronto. Aí mesmo esquema. Ele vai ter um dano, né? Aí eu posso até vir aqui, ó. Enemy. Eu vou copiar o meu dano aqui. Meu player, mesmo esquema. Eu posso fazer, inclusive, que meu life seja privado, né? Para que ninguém consiga manipular meu life de nenhum lugar. E aí eu faço aqui um boolean get die. Por que eu não faço isso lá no hitbox? Porque nem todo mundo tem life, né? Então não tem por que eu colocar isso no hitbox. Show de bola. Então, quando é que tem dano? Quando o meu player tem colisão com o inimigo. Aí, aquela pergunta, faz sentido eu colocar essa validação da colisão do player com o inimigo ou do inimigo com o player? Tendo em vista que é o inimigo que persegue o player, então o dano tem quem tem que manipular, quem validar o dano é o inimigo, né? Não o player. Então lá no inimigo, vamos fazer com que ele cheque a colisão com o player, né? Vou fazer o seguinte: void check collision, check collision player. Beleza. Aí eu vou receber um player, não é lista, né? Só existe um player no jogo. Se fosse multiplayer, tudo bem, poderia ter mais de um. E aí eu valido, ó. Se o que? Se eu colidir com o player, como eu já estou estendendo a classe de que eu sou o inimigo, né? Se eu como inimigo colidir com o player, aí eu vou ver aonde que eu colidi, né? Porque pensa se a gente estivesse criando um jogo de Super Mario, né? Super Mario, quando você colide na esquerda e na direita, ele dá um dano, mas quando você pula em cima, não dá um dano. Então a gente vai pensar nesse mesmo esquema, né? Collision. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, collision with side com o player, né? Então a gente já tem os lados. Aí é o seguinte, ó, se minha colisão for na esquerda ou a minha colisão for na direita, aí eu dou dano de quem? No player, né? Damage. Beleza. Esquerda, direita, show de bola. Então, isso. Esquerda, direita, dano. Tá. Bora ver. Tá, eu não tô vendo. Eu não consigo ter feedback de. Eu vou fazer o seguinte, ó. Se player.die, se ele estiver morto, aí eu mato aqui o loop.
Só pra saber que ele deu dano 3 vezes. Uma, duas. Aí na próxima é pra matar, né? Não. Ah, caramba, eu não validei, né? Então, vamos lá. Enemy.check collision player. Passa o player aqui. Agora sim. Eu tenho um inimigo. Ó, temos um problema aqui porque como ele entrou no inimigo, como o inimigo entrou no player, teve várias colisões ali, né? Vamos fazer o seguinte, aqui na hora dele dar o dano, eu dei o dano, eu vou dizer o seguinte, meu enemy, quando eu dei o dano aqui, eu mudo de direção, que a gente sabe que ele só vai dar um dano por vez. Bora ver se ele vai dar certo. Ele vai lá, ele tem que mudar a direção. Aí, mudou. E vamos fazer o seguinte, eu acho que no meu readme aqui, eu coloquei uma proxy bar para vida, né? Eu vou adiantar essa proxy bar aqui para que a gente consiga ver, né? Vou criar lá aqui um progress bar dart. Beleza. Eu tenho ela pronta aqui, eu não vou demorar para, mas é basicamente um stateless, né? E aí eu tenho um textzinho que recebe uma label que recebe uma string, um percentual total e a cor da barra. Então lá no meu game board aqui, eu vou usar o seguinte, eu vou criar aqui o positioner. Tá, eu não tenho o meu live porque ele tá privado, né? Então vamos fazer o seguinte. Vou criar aqui um player.live. Live. Aqui, caceta. Int. Pronto. Encapsulamento para acessar ele, né? Live dividido por 100, porque ele é porcentagem, né? E aí o total também vai ser player.live dividido por 100 também. Beleza. Onde que eu vou aparecer ele? Vou botar ele no topo 10 e na esquerda 10. Olha lá. Caiu em cima, ele já morreu. Ó, tá, mas ficou bem pequenininho lá, então eu vou fazer o seguinte. Life vezes, como tá 10, né? Vezes 10. Aqui. É que tem que ser 0, alguma coisa. Aí. Aí, eu sei que tá dando dano e tá morrendo lá. Uma parada que a gente vai fazer aqui, bora fazer uma plataforma em pé, no chão, né? Aqui ó, na mesma altura do chão, só que ela para ser um obstáculo, né? Então, menos o pixel vezes 2, né? Um pouco mais alto. E aí eu vou fazer ela no meio da tela. Não vai ser, não vai ser do tipo ground. Pronto. O X dela, beleza. Eita, o edit tá grande demais. Aqui, caramba. É o X, não é o widget. Aí, o que que acontece? A gente está validando a colisão com os inimigos lá na lateral, né? Colisão com o inimigo. Colisão com a plataforma no topo. Colisão com o chão. Colisão da bala com o inimigo. Agora a gente precisa colidir lateralmente o player com alguma plataforma. E aí, como a gente já está validando aqui é só o seguinte, ó. Se não se. Por que se não? Porque não tem como ele estar tocando no topo e no lado de alguma coisa. Isso é impossível. Left or right.
collision right, ou seja, ele bateu lateralmente numa coisa, eu paro a velocidade X dele. Aí ele fica parado. Bora ver. Deixa esse cara ir lá pra embora. Aí, ó, topei, ó. Vou até botar aqui. Opa. Aí, ó, topando aqui. Agora eu topo ali também. O inimigo, ele tá passando pelo bloco. Não, isso não deveria acontecer. Então, a gente vai fazer o seguinte. No inimigo. Lá no inimigo não, aqui no inimigo. A gente também valida ele com as plataformas, né? Check collision platforms. Platforms. Aí a gente recebe uma lista de que? De plataforma. Platforms. Beleza. Para que a gente faça com que ele mude de rota, né? Então vamos fazer aqui, ó. Eu até posso ir lá no player aqui, que eu já tenho essa lógica aqui. Vou pegar ela. Vou colocar aqui. Aí fecho aqui. Aí, se eu colidir com a plataforma, ou seja, não preciso nem saber qual é o. Ah, é preciso porque ele pode estar em cima, né? Então preciso saber se é left ou right. Então tudo bem. Left ou collision right. Aí eu só mudo o lado, né? Beleza. Agora eu posso fazer o seguinte, ó. Opa, o que tá errado aqui? Eu fechei demais. Aí. Agora eu posso lá no loop fazer o seguinte, ó. Também na hora que o inimigo ele valida também com a plataforma. E aí, se ele validar a plataforma, ele muda de lado da plataforma. Bora ver. Eita, ela nasceu em cima. Ai, caramba. Vou colocar mais pixel size. Pronto. Aí ele vai nascer na frente. Aí, ó. Aí ele bateu no limite. Ele voltou. Pay. Top. Aqui eu vou ter que colocar proxy bar. Dano no play. A gente criou. O movimento do enemy. O name damage. Tá. E a gente não criou o movimento de câmera e nem os power-ups. Mas a gente pode fazer isso depois. Ó, tem mais um restinho de, de gravação para completar, para terminar com daquele jeito. Vamos fazer o seguinte, ó, aqui no player, vamos fazer uma animaçãozinha de dano, bem simples. Vamos fazer o seguinte, ó, fazer um método chamado aqui, ó, jump damage. Toda vez que ele tomar um dano, ele dá um pulozinho para trás ou para que a gente tenha a animaçãozinha de que houve um dano por enquanto, né? Claro que o melhor é a gente fazer isso utilizando sprite, né? Mas dá para fazer uma paradinha boa aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Bem simples. Toda vez que ele sofrer um dano, a gente vai mudar a velocidade y dele para menos o que? Menos a gravidade, né? Gravidade, ou seja, dá um pulinho. E como a gravidade é pouquinho, é só um pulinho para cima. E a velocidade x dele um pulinho pro lado que ele tá, né? Então a gente vai dizer, pegar a speed, que é a velocidade dele, a gente vai dar um vezes 3 para ficar um pouquinho mais, e aí a gente vai precisar do lado que ele tá, né? Vezes o lado que ele tá. Aí para saber o lado que ele tá, a gente faz aquele mesmo esquema, né? Opa, isso de left menos 1, se não é 1. Isso faz o quê? Que se ele estiver para a esquerda, ele pula para trás. Senão ele pula para frente. Beleza. Quando é que a gente vai chamar esse jump aqui? Quando ele tocar no inimigo. Então lá no enemy, onde está fazendo a validação aqui, ó. Player damage. Player.jump
damage. Eu até poderia chamar direto no damage, né? Acho que é melhor, né? Não, eu vou deixar isso, deixa aqui no damage, porque é onde ele ocorre o... Ah, então, vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, animation damage, que melhor. Preciso criar um método para isso. Então vamos ver quando... Ah, eu tenho que tirar uma pedra dali. Ou spawnar o enemy pro outro lado. Menos... Eita, tá trocado. Ah, aqui, menos um. É isso? É isso. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. Beleza. Aí, viu? Ele deu uma animaçãozinha. Tá, esse pulo deu até pouco demais. Bora ver aqui, ó, no damage. Então, em vez de usar a gravidade, vamos fazer o seguinte. Vamos botar 0.1.0 para ver se o pulo fica um pouco melhor. É, fica um pouco melhorzinho, né? Ficou bom. Aí. Isso aí, basicamente, a gente já criou o jogo. O código vai estar no GitHub. Vou subir numa branch à parte lá, como eu estou fazendo as branchzinhas separadas. Próxima semana, movimento de câmera, animações e sprites. E aí eu acho que pode ser o final do nosso game. Compartilha aí se achar que faz sentido para você. Deixa o like e é nóis. Valeu!